começando a progredir, né? Tô começando a gostar aí da situação. Última atividade já quase que todo mundo mandou. Teve alguns ainda que não conseguiram mandar, não sei o motivo aí. Espero que tenha sido, né, algum problema, que ninguém tá deixando as atividades de lado aí, né? Mas, enfim, a galera que pediu ajuda aí, a gente tentou até conseguir, para muitos aí, a gente conseguiu enviar. Mas enfim, alguns não conseguiram ainda. Mas hoje nós temos aqui um assunto que é distância entre ponto e reta, né? Distância entre ponto e reta. Como eu disse em sala, eu já mencionei esse assunto em sala, não existe assim, existe, mas é um pouquinho complicada. Não existe uma demonstração simples dessa fórmula. Então eu vou dar a fórmula aqui, vou fazer alguns exemplos e vou definir com vocês o que é exatamente a distância entre um ponto e uma reta, porque a parte de justificar essa fórmula é um pouco mais complicada. Primeiro vamos entender o que seria a distância entre um ponto e uma reta. Bom, dado um ponto P e uma reta R, a distância entre elas, entre esse ponto e essa reta, é o comprimento do segmento que tem uma extremidade no ponto P, a outra extremidade sobre a reta R e forma 90 graus com essa reta. Por quê? Porque, por definição, essa distância é a menor distância entre um ponto da reta e um ponto P. E essa menor distância acontece exatamente quando forma 90 graus. A justificativa pode ser feita de forma intuitiva, pensando da seguinte forma. Se você pega um ponto bem para cá, com certeza ele vai ser mais longe que isso daqui, né? E esse ângulo aqui, ó, ele vai ser maior do que 90 graus. Aí se você pega esse ponto e vai arrastando aqui, essa distância vai diminuindo. Diminuindo. Chega em determinado ponto, ela começa a aumentar de novo, porque quando chega lá no infinito, ela está longe, né? E esse ângulo aqui, quando eu passo aqui, ele começa a ficar menor que 90. Então, se aqui está maior que 90, aqui está menor que 90, em algum momento vai ser exatamente 90 graus. Se aqui está longe, aí foi diminuindo e depois começou a ficar mais longe de novo, em algum momento passou pelo ponto que estava mais perto. Então, não é assim uma prova, mas é uma evidência aceitar que esse ponto em que ficou mais perto e esse ponto onde formou 90 graus são o mesmo. Outra hipótese, outra ideia, na verdade, para a gente chegar a essa conclusão é pensar o seguinte, essa ela já é um pouquinho mais científica. É você pegar primeiro, definir aqui o ponto que forma 90 graus e provar que ele realmente é o mais perto. Como é que você vai fazer isso? Olha, se você pega um outro ponto que não seja esse daqui que forma 90 graus com a reta, você pega um terceiro ponto, vai formar um triângulo. Já que esse daqui, por definição, formava 90 graus, então esse triângulo é um triângulo retângulo. E esse são catetos, então esse daqui é a hipotenusa. Lembra que aquela teoria de que a hipotenusa sempre é o maior lado? Se esse aqui se a hipotenusa é sempre maior que o cateto, então o cateto é menor que esse daqui, e consequentemente essa é a distância entre o ponto e a reta, né? Então, a distância entre o ponto e a reta é o tamanho do segmento que vai do ponto aqui até a reta, formando 90 graus com a reta. Como é que a gente calcula isso? Olha, tem uma fórmula, como eu disse, a distância entre o ponto e a reta R é dada por essa relação aqui, ó, módulo de AXP mais BYP mais C, onde AX mais BY mais C é a equação da reta, XP e YP são as coordenadas do ponto P, né? Isso daqui dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. A e B são esses dois valores aqui, né? Extraídos da equação da reta. Então, essa fórmula, ela calcula a distância entre esse ponto e essa reta aqui, certo? Nós temos alguns exercícios resolvidos no livro ali, eu vou comentar alguns deles. O primeiro é bem simples, calcule a distância entre o ponto P e a reta R. Ele dá o ponto P e a reta R. Ora, P é o ponto 2 e 1. R é a reta de equação
3x mais 4y mais 7. 3x mais 4y mais 7 igual a 0. Ora, qual a distância entre esse ponto e essa reta? É só jogar na fórmula. A distância de P e R é módulo de... Vou pegar essa equação aqui, ó, e vou substituir o x e o y por xp, yp. Então, vai ficar 3 vezes 2 mais 4 vezes 1 mais 7 em módulo, dividido por raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Olha, 6 mais 4, 10, mais 7, 17. Módulo de 17 é 17. 9 mais 16 dá 25. Raiz de 25 é 5. Então, a distância entre esse ponto P e essa reta R é 17 quintos, né? 17 dividido por 5. Acho que não tem dificuldade. O exercício 2... Exercício 2 aí, ele tem um pouquinho mais de interpretação. Vamos ver. Ele diz: a altura do triângulo ABC relativa ao vértice A, sabendo que A é o ponto 6, 5, B é o ponto 0,3 e C é o ponto 4,0. 3 pontos formam um triângulo. Não há dúvida com relação a isso. Acontece que eu quero saber a altura relativa ao vértice A. Ora, o que é a altura relativa ao vértice A? Bom, vamos supor que os 3 pontos são esses. O que é a altura de um triângulo? A altura de um triângulo é a distância desse ponto até essa base. Ou desse ponto até essa base. Ou desse ponto até essa base. A altura de um triângulo é a distância de um ponto até a base oposta a ele. Se eu estou falando desse ponto, essa é a base. Desse ponto, essa é a base. Desse ponto, essa é a base. Aqui, eu quero a distância relativa ao vértice A. Vamos dizer que aqui eu tenha A, B e C. Então, a distância entre o vértice A e a base BC é a altura do triângulo. Ora, existe uma reta que passa por BC. Qual é essa reta? A reta que passa por BC é a reta que a gente pode determinar com esses 2 pontos. E aí tem um ponto aqui fora dessa reta para me calcular a distância. Resumindo, eu preciso encontrar a reta R, que passa pelo ponto B e pelo ponto C, e calcular a distância de A até essa reta. Essa é a ideia para resolver essa questão. Então, qual é a equação da reta R? Ora, a reta R passa pelos pontos B e C. B e C. Então, eu preciso calcular os coeficientes A, B e C. Né? Como é que eu calculo o valor do A? YA menos YB. 3 menos 0. Como é que eu calculo o valor do B? XB menos XA. 4 menos 0. Como é que eu calculo o valor de C? XAYB menos XAYB menos XBYA. Né? XAYB menos XBYA. 0 menos 12 menos 12. Essa é a equação da reta que passa por esses 2 pontos. Né? Só conferindo aqui, vai que eu fiz a conta errada. Isso mesmo. Vocês sabem como é que faz a equação da reta, né? Depois de 2 módulos aí falando sobre isso. Então, essa é a reta. O ponto A é esse ponto aqui, ó. 6, 5. O que eu tenho que fazer? Calcular a distância entre esse ponto e essa reta. Esse ponto e essa reta. Certo? Então, vamos lá. A distância entre o ponto A e a reta R é módulo. Pego a equação e substituo pelos pontos. 3 vezes 6 mais 4 vezes 5 menos 12, dividido por raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Quanto dá isso? 18 mais 20 dá 38.
18 mais 20, 38, menos 12 dá 26. 26 sobre 9 mais 16, 25, raiz de 25 é 5. Então, a altura desse triângulo é 26 quintos. A altura relacionada ao vértice A é 26 quintos. Né? Então, basicamente é isso. Você tem algumas situações onde você precisa interpretar um pouquinho, né, como nesse caso. Você precisa saber o que é a altura do triângulo. E aí, encontrado uma reta e um ponto, é só jogar na fórmula. Ok?